Turminha, vamos falar agora um pouco sobre como o nosso município, no princípio, foi chamado de São João do Príncipe. Então, Tauá era apenas uma vila e ele foi denominado de São João do Príncipe antes de ser chamado de Tauá, certo? Ó, a tia vai ler, vocês vão acompanhar aí, ó. Há muito tempo, Tauá era apenas uma fazenda de gado que pertencia ao sargento Mor José Rodrigues de Matos. Em 1762, foi erguida a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. Ao seu redor foram sendo construídas residências, prédios para oficinas de ourives, tendas de ferreiro, vendas e tabernas, onde funcionava o prédio. A fazenda foi crescendo até que mais tarde formou-se um povoado. Então, Tauá, ele iniciou lá na igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário, que fica ali no centro, nesse ano aqui, ó, 1762. E ao redor da igreja vão se construindo outros comércios, certo? Oficinas, tabernas, vendas, e aí funcionava o comércio. A fazenda foi crescendo, né, que era em torno da igreja de Nossa Senhora do Rosário, e mais tarde formou-se um povoado. Em 14 de dezembro de 1808, o ouvidor Gregório José da Silva Coutinho, por ordem do governador da capitania do Ceará, elevou o povoado de Tauá à categoria de vila, com o nome de São João do Príncipe. Então, Tauá nem sempre foi chamado assim, certo? Antes de ser chamado Tauá, quando era só uma vila, era chamado de São João do Príncipe. E por que que era chamado de São João do Príncipe? Era uma homenagem ao então príncipe regente de Portugal, que viria a reinar no Brasil, chamado de Dom João VI. Então, Tauá foi chamado de Vila de São João do Príncipe, em homenagem a Dom João VI. Em 3 de maio de 1802, o ouvidor Gregório Coutinho leu o discurso criando a vila de São João do Príncipe. Então, passou a ser chamada de São João do Príncipe em 1802, em frente ao cruzeiro da igreja, ao lado das elites e do povo em geral. Tauá foi o 14º povoado a se transformar em vila na capitania do Ceará. Então, gente, ó, existe esse quadro aqui, ele está na prefeitura de Tauá. É uma pintura e ele representa justamente a criação da vila, ó. A igreja, vocês podem ver que aqui é a igreja, né, que hoje está do mesmo jeito, a igreja, ela não foi modificada. E aqui, ó, é aquela onde é a vila de, ó, aqui é onde é a Odilonguiá hoje, certo? Então, gente, ó, a igreja, e aqui em frente ao cruzeiro que ainda está lá na calçada da igreja, olha, as pessoas se juntaram e aqui foi criada a Vila de São João do Príncipe. Então, essa foi uma homenagem que fizeram a Dom João VI. Mais tarde, Tauá se tornou a nossa cidade, ó. Como se observa na pintura, que representa as festividades da criação da Vila de Tauá, as pessoas estão vestidas conforme o costume europeu da época. Aqui, ó, tá vendo? A vestimenta das pessoas era como se vestia na Europa, certo? Naquela época. As mulheres dos fazendeiros e suas filhas vestiam roupas elegantes e luxuosas vindas da Europa. Usavam grandes pentes de ouro para prender os cabelos e se enfeitavam com belas joias ornamentadas com pedras preciosas. Ó, essas, esses enfeites aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, joias pertencentes a Dr. Bernardo Feitosa. Aqui é um anel de formatura e aqui é uma corrente. Elas estão expostas lá no Museu de Itauá. Quem tem a oportunidade de conhecer o nosso museu vai ver essas joias aqui, certo? Ó, aí aqui, ó, o botão de ouro, tá vendo, ó? Que é um botão de ouro, então as pessoas, elas tinham muito dinheiro e tudo que elas usavam era de ouro. Aqui é um pente, ó, um pente de ouro, tá vendo? E aqui é uma fivela de ouro, ó, uma fivela de sapato. Então, todas essas joias aqui, elas estão expostas lá no nosso museu. Ó, da mesma forma que as mulheres, os fazendeiros se vestiam também com trajes muito elegantes.
Usavam casacos, jaquetas com botões de ouro, sapatos com fivelas de ouro. Todo esse luxo retratava a riqueza e o poder de algumas famílias. Já os pobres usavam roupas de algodão, camisa de pano passado sob a calça, pois naquela época esse modo de vestir era sinal de respeito e elegância. E aí, quando foi que Tauá se transformou em cidade? Com o passar dos tempos, a vila de São João do Príncipe foi crescendo. Lembram-se que era ao redor ali da igreja, daqui hoje a nossa igreja matriz sempre foi a igreja de Nossa Senhora do Rosário, certo? E foi ali naquela igreja que Itauá começou a aparecer no mapa. Até que se transformou no maior povoado da região. Então, foi ao redor da igreja, o pessoal ia fazendo as casas, os comércios, e Itauá começou a ficar grande. Graças a esse crescimento, foi promovida a categoria de cidade em 2 de agosto de 1929. Então, Tauá era apenas uma vila, mas a partir do dia 2 de agosto de 29, ela passou à categoria de cidade. Neste dia, comemora-se o aniversário de Tauá. Não é mais, gente, não é mais nesse dia que se comemora o aniversário de Tauá, certo? O aniversário de Tauá, ele era comemorado nesse dia, que foi o dia que ela passou à cidade. Hoje, ele é comemorado em 3 de maio, que foi quando ela se tornou vila, certo? Naquele tempo, o município de Tauá era formado pelos distritos de Flores, o Cococi, o Arneiroz, que hoje o Arneiroz é uma cidade, mas o Arneiroz já foi distrito de Tauá. A Barra Nova, aí tem esse distrito aqui, Santa Catarina, que não é mais Santa Catarina. Aí Marrecas, que ainda existe hoje. Aí tinha também o distrito de São Pedro da Cachoeirinha, que hoje é só Cachoeirinha, e além da sede, que é a cidade de Tauá. Devido à liderança nos Inhamuns, em virtude de ter se destacado em seu desenvolvimento socioeconômico, Tauá recebeu o apelido de Princesa dos Inhamuns. Então, por isso que Tauá é chamada de Princesa dos Inhamuns, porque ela era a maior cidade e era onde se concentrava a economia desses lugares aqui, certo? Então, ela é chamada de Princesa dos Inhamuns.